Olha, na semana passada, o presidente Lula aproveitou a anestesia geral da cirurgia no quadril para fazer um procedimento nas pálpebras, conhecido como blefaroplastia. Esse procedimento é realizado para amenizar os sinais de envelhecimento que ocorrem nessa região e realçar a estética das pálpebras. Para entender melhor sobre isso, nós convidamos uma especialista no assunto, a doutora Betânia de Azevedo Grandal Coelho, do Hospital São Luís. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Para começar aí esse assunto, eu gostaria que a senhora contasse para a gente o que é exatamente essa cirurgia. Tá. Então, a blefaroplastia é a cirurgia da pálpebra. Ela pode ser superior, inferior ou pode ser em ambas. Depende no exame físico o que o paciente precisa. Então, por exemplo, com envelhecimento, com exposição solar, tabagismo, a pessoa vai tendo mesmo um excesso de pele na pálpebra superior e ou inferior e também a aparência de bolsas de gordura, que são aquelas protusões que a gente vê às vezes em pálpebra inferior e superior. Então, dependendo do quadro, você pode indicar a blefaro superior e a inferior. Ou, às vezes, o paciente é jovem e tem uma alteração que é familiar mesmo, que aparece as bolsas só inferiores e ela não precisa tirar a pele, o excesso de pele. Doutora, você comentou aí do tabagismo e da exposição solar, né? Esses são dois fatores aí que desenvolvem essas gordurinhas? Não é que desenvolva, são fatores que alteram a pele, a qualidade de pele, né? Então, junto com o envelhecimento, você tem a alteração da pele, o excesso. Então, se você é fumante, você tem uma tendência maior. Se você tem uma exposição solar sem proteção, você tem um risco maior de desenvolver mais cedo do que, às vezes, um outro paciente que toma esses devidos cuidados. E como esse procedimento é feito, doutora? Então, em centro cirúrgico, né? Você tem a utilização de anestesia, que pode ser só local com sedação e geral. Eu prefiro a utilização de local com sedação porque deixa o paciente mais relaxado e na necessidade que a gente tem na hora de fazer a devida medição, a gente conta com a colaboração do paciente. Então, ele não está nem dormindo nem acordado, então às vezes você pede para o paciente, por favor, só pode abrir os olhos e aí a gente vê realmente se a medida que a gente fez está correta. No paciente em geral fica mais difícil porque a gente não tem a colaboração nesse momento, mas também pode ser feita. Nossa, então quando ele não está nem dormindo e nem acordado, ele está lúcido, digamos assim, ele está sedado, né? Então você faz anestesia local, ele não está totalmente dormindo como na geral, que você tem que fazer a intubação do paciente, e ele está mais relaxado, então ele não sente tanto, né? Ele não fica tão apreensivo na hora que a gente está fazendo a incisão, na hora que a gente está fazendo a sutura, então é melhor para o paciente. E esse procedimento oferece algum tipo de risco, doutora? Sim, as pessoas elas tendem a pensar que como é cirurgia plástica não existe risco, mas é uma cirurgia como qualquer outra. Então, os riscos de qualquer cirurgia é sangramento, infecção, abertura dos pontos, né? No caso da cirurgia de pálpebra, que é muito raro, uma hemorragia que pode dar atrás do olho, que pode levar a consequências como cegueira e tudo mais. Então, tem riscos, não existe cirurgia com risco. Por isso que você deve procurar um especialista, fazer os exames pré-operatórios, está tudo certo para você poder se submeter ao tratamento cirúrgico. E normalmente a cirurgia demora em torno de quanto tempo? É uma cirurgia muito invasiva, é mais delicada, né? A senhora tá o tempo, às vezes, não é tão relevante. É mais o procedimento, que é um procedimento mais delicado, porque você tem que fazer as medições corretas, você tem que saber aonde você vai colocar o seu corte, a sua incisão,
para que as cicatrizes sejam as menores possíveis. Você tem que saber qual a quantidade de pele que você vai retirar, a necessidade de retirar bolsas ou não de gordura. Então, isso tudo demanda uma delicadeza no processo. Então, assim, a duração dele, geralmente, você pode fazer uma pessoa que já tem uma prática, 1 hora, 2 horas para blefaroplastia superior e inferior, 1 hora só se você for fazer só a blefaroplastia superior e inferior. Então, o importante não é o tempo, mas a delicadeza e você saber, como especialista, né, o que realmente ele está fazendo. E como que funciona o pós, né, dessa cirurgia? Então, você vai medir, você vai retirar aquele excesso de pele. Então, se, por exemplo, você tem uma necessidade maior de retirar as bolsas, né? Você está fazendo uma intervenção maior, é claro que vai ter algum sangramento, você vai ter que fazer hemostasia. Isso vai levar ao quê? A equimose, que é aquela área arroxeada que a gente fala, inchaço, porque toda cirurgia leva a um edema. Então, assim, no pós-operatório normal de uma pálpebra, a gente espera que o paciente ele desenvolva um edema, uma equimose, né? Dor geralmente é pouca, mas vai da sensibilidade do paciente. Tem pessoas que falam, eu sinto mais dor, tem outros que, tá ótimo, né? E o que a gente passa para eles? A gente geralmente passa um colírio, que é igual a lágrima, para ele poder manter a lubrificação, porque como está inchado, às vezes quando você deita, o olho pode abrir um pouquinho. Então a gente já passa esse colírio justamente para lubrificar a parte da córnea, né? Compressas frias para ajudar na diminuição do edema, né? E um anti-inflamatório, um analgésico, e o pós-operatório geralmente é tranquilo. A senhora comentou aí sobre as medições, né, que precisam ser exatas. Se não forem exatas, o que pode estar acontecendo aí com esse paciente? Bem, primeiro que você tem que saber onde você vai colocar a incisão, né? Então, na pálpebra superior, como a gente pode até ver pela indicação, né? Você vê, a gente tem uma área que é bem demarcadinha nos nossos olhos. Nos ocidentais, os orientais às vezes não apresentam. Então, você já sabe que naquele local você vai colocar a sua incisão. E aí, o que você vai retirar de pele é o que você vai medir. Então, normalmente a gente pinça, por pinçamento, a gente vai vendo o que a gente vai tirar de pele, e aí a gente solicita sempre para o paciente, abra, fecha os olhos, que é para a gente ver se a gente está retirando a quantidade adequada, para não ficar muito excesso, e também para não deixar o olho do paciente aberto, né? Esse cuidado também é feito na pálpebra inferior. Na pálpebra inferior, dependendo do caso, a gente coloca a incisão bem abaixo do cílio, então é imperceptível a cicatriz da blefa inferior. E se for o caso de não precisar retirar a pele, a gente pode fazer por dentro da mucosa, que a gente chama de transconjuntival. Eu ia perguntar justamente isso, sobre a questão, né, da cicatriz, como é que fica. Então, fica imperceptível normalmente. A inferior é imperceptível, a superior fica no sulco palpebral mesmo. Então, assim, cicatriz existe. Do momento que você faz um procedimento cirúrgico, você vai ter uma cicatriz. A cicatriz vai ser de boa qualidade, bem posicionada ou não. Geralmente, a cicatriz da blefaroplastia, ela é bem posicionada, colocada nos sulcos naturais das pessoas. Então, fica assim, bem suave mesmo. Legal. E olha, quando a gente fala desse procedimento, queria saber de você, é muito procurado? Sim. Porque assim, geralmente o paciente, quando ele vai entrando na meia idade, ele acorda, ele pode ter tido um sono maravilhoso. Quando ele acorda com aquela aparência cansada. As pessoas falam, mas você não dormiu direito? Por que você está cansado? Então, geralmente o paciente, quando ele chega no consultório, ele vem assim, doutor, eu não sei o que eu tenho, mas eu estou com uma aparência cansada, o que eu posso fazer para melhorar? E geralmente é a porta de entrada
para outros procedimentos cirúrgicos, que nem o lifting, né? Às vezes ele tem muitas rugas na região periorbitária, já é um tratamento já estético, toxina botulínica. Então, geralmente, o paciente, quando ele vai, a porta de entrada é a blefaroplastia. Para outros procedimentos. Para outros procedimentos. Então. Legal, a gente tem participação do público aqui, vamos conferir. Ó, o Leandro de Campinas está perguntando quanto tempo dura o efeito desse procedimento e depois de quanto tempo precisa refazer. Bem, então, todo procedimento, nada é de duração eterna. O que vai demorar vai ser da genética da pessoa e do envelhecimento que ela tem. Normalmente, uma blefaroplastia bem feita, ela tem uma durabilidade muito boa, mas o envelhecimento ele continua, o efeito da gravidade continua e realmente às vezes é necessário fazer. E além do problema do excesso de pele, o que a gente tem durante o envelhecimento é uma queda do supercílio. Isso aqui vai descendo e com isso, com essa queda do supercílio, parece que a gente tem excesso de pele, mas não é. Então, além do excesso de pele na pálpebra, essa queda do supercílio pode favorecer, falar assim, nossa, eu fiz a pálpebra, mas não parece que saiu nada. Por quê? Porque ela precisa de uma elevação desse supercílio e nem às vezes é necessário um retoque de pálpebra. Então, por exemplo, uma toxina, um preenchimento, um lifting frontal, às vezes isso vai resolver, né, essa pseudo-queda mesmo de volta do excesso de pele de pálpebra. Então, precisa estar avaliando aí, né, com o profissional. Por isso que eu falo, não é de qualquer forma. Você tem que procurar um profissional adequado. No site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, abrindo lá, você tem um acesso a todos os médicos que pertencem à sociedade. Então, é só você entrar lá e procurar uma pessoa adequada e vá ver o seu caso. Exato. Doutora, é uma cirurgia que tem cobertura por planos de saúde? Depende. Se for uma blefaroplastia de caráter estético, não, nenhum plano. A Agência Nacional de Saúde, que coordena os planos, elas não dão a obrigação ao plano cobrir cirurgias estéticas, tá? Agora, se for o caso do excesso de pele em pálpebra superior, está causando uma alteração de campo visual, então às vezes o paciente fala assim, eu não sei, eu fui no oftalmologista, ele falou que está tudo bem, mas eu olho aqui para os ladinhos e vejo uma sombra. Então, às vezes, o excesso de pele em pálpebra superior é tão grande que causa uma alteração de campo visual. Então, ele necessita do parecer de um especialista, de um oftalmo, relatando isso para que o plano possa ver que não é um caso somente estético. E aí sim é liberado. Muito obrigada pela participação, Imagina, doutora. eu agradeço a você. Volte mais vezes. Obrigada.